eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, louvamos o Senhor por seu infinito amor, por sua infinita graça. E graças a Deus por tudo, todas as coisas. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra, né? Nós estamos nas últimas semanas com a exposição do Sermão do Monte pelos nossos alunos, né? Nossos irmãos, o Jean, o William, o Natan, e estamos num treinamento, né? Daqui um pouco no treinamento está o Kelvin, o Mateus, o Alex, o Alisson, e é uma benção, uma benção mesmo. Esqueci de alguém no treinamento? Acho que é só isso, né? E então nós vamos ter ainda os irmãos aí nas próximas semanas, nos próximos meses, trazendo essa palavra. Eu estou preparando meus irmãos para o ano que vem todinho eu quero falar sobre o livro de Provérbios, para impactar assim a nossa maneira, né, de viver. Provérbios é uma maravilha. Sempre que me perguntam que livro que eu e a Adri usamos para viver nosso casamento, criar nossos filhos, ter uma família, foi o livro de Provérbios, sempre. Por isso eu estou dando um tempo, né? E hoje eu vou trazer, então, como eu digo, né, não um sermão, mas uma homilia, que é um tipo, né, de sermão, para, enquanto a gente não vem, né, com o livro de Provérbios, e deixando os nossos irmãos falar sobre o Sermão do Monte. E onde eu quero falar hoje é no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 20, até o 29, mas nós vamos ler ele no decorrer então da pregação. Irmãos, esse texto nos fala, né, todos conhecem a história de Jesus quando ele encontra uma mulher num poço chamado Poço de Jacó, um poço onde existia há séculos, né, pelo menos 1.300, 1.500 anos, 1.600 anos, aquele poço existia. E você sabe que o poço naquela época, né, era uma fonte milionária, era como se fosse um petróleo no deserto.
A gente tem, por exemplo, Agar, né, a mulher que foi expulsa de casa, né, por Abraão e Sara, e ela foi para o deserto como a ninguém, mas ela teve uma grande ideia, né, talvez alguém ajudasse ela, porque provavelmente ela tenha saído de casa com algum empregado, né, com algum escravo junto, e ela tem a ideia de abrir um poço no deserto. E ela abrindo aquele poço se torna uma grande empresária, né? Imagina alguém que tem um poço no deserto, ficou rica. E se tornou mãe de uma potência universal que até hoje, né, tem lá no deserto, que são os povos árabes, né? Então ela deu início, ela e seu filho, provavelmente ela tenha casado depois com algum egípcio, né? Porque ela era uma egípcia também, e ela então vai para o deserto com Ismael, e ali ela se torna uma mulher muito poderosa, e funda uma nação, né, um povo, uma etnia na verdade. Então esse poço de Jacó, ele era importante, porque ele definia, né, praticamente a identidade dos israelitas do norte, e dos samaritanos. Então, meus irmãos, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, tem todo aquele diálogo extraordinário que nós vamos ver e que culmina, né, com Jesus pedindo água para ela e ela dizendo que não poderia dar de beber a ele porque ele era um judeu e ela era uma samaritana. Vocês sabem que os samaritanos eram os israelitas do norte. Quando as 12 tribos se dividiram em 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. A capital do norte, né, ficou Samaria ou Samaria, e do sul com Jerusalém. E no norte foi chamado Israel, no sul de Judá. Mas no ano 730 a.C. houve uma invasão por parte dos assírios, e o rei da Assíria, ele dizimou, né, a população do norte, as 10 tribos, levou cativo as 10 tribos para a Síria e misturou as etnias ali, fez os israelitas, né, se casarem com não israelitas, e pegou os maridos, levou para outro país, trouxe maridos, enfim, o cara fez um caos, né? Então tinha lá um cara lá na Mesopotâmia, e ele pegava a mulher de lá e colocava para cá para morar com um homem daqui, pegava esse homem, colocava lá para morar com outro. Ele fez uma mistura geral. Isso aconteceu com os samaritanos também. E eles ficaram sem identidade, fundaram uma religião nova, né, uma espécie de mosaísmo. Então por isso tinha a religião dos samaritanos, e os judeus, muito puristas, achavam que eles não eram dignos de adorar a Deus. Então eles fizeram um templo para eles no norte, e ficou um templo em Jerusalém para os judeus. E havia essa grande briga, e eles eram praticamente inimigos. E até hoje existe os samaritanos, essa religião, esse povo existe lá no norte de Israel. Mas Jesus oferece, a mulher então se recusa a princípio a dar água, e Jesus disse: se tu soubesse quem está falando contigo, tu pediria água para mim, porque a água deste poço. Aí ela diz: mas isso aqui é o poço de Jacó. E ele diz: mas a água, quem beber da água do poço de Jacó voltará a ter sede daqui um pouco, daqui umas horas. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou é água viva e jorra para a vida eterna. E a mulher então pergunta, tem todo o diálogo, e Jesus se revela então, né, como o profeta que todo mundo esperava, o Messias. Ela se surpreende quando Jesus conta a vida dela, né, dos maridos que ela já teve, do marido que tinha, que não era dela, não era casada. Enfim, a vida da mulher samaritana era um caos, mas se torna uma vida muito bonita, porque ela crê em Jesus e vai e anuncia o evangelho para os samaritanos, e os samaritanos, por incrível que pareça, creem no que a mulher diz. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, esta maravilha de texto, essa narrativa maravilhosa nos mostra que Jesus, ele veio com a missão
de buscar os pecadores, seja eles quais forem, onde eles estiverem. Jesus veio com a missão de buscar os pecadores. E ele vai até esse local e ele, na minha ideia, né, ele havia já visto aquela mulher desde sempre, indo exatamente naquele horário, sozinha para buscar água no poço, e ele tem a missão de resgatar a samaritana como um símbolo de todos os outros pecadores que ele veio para resgatar, de todos os outros. Porque a samaritana, apesar de ser uma personagem real, uma pessoa real, num dia específico que se encontra com Jesus, ela representa todos nós, que estávamos perdidos em nossos grandes pecados. E no verso 1 diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, estava determinado que ele passasse, pré-ordenado, que ele atravessasse a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado, a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ele estava ali com uma missão. Óbvio que ele sentia sede, mas como ele era Deus, meus irmãos, ele não morreria de sede. A sede para ele era apenas uma manifestação da sua humanidade, mas ele era Deus, ele poderia saciar, ele poderia fazer brotar até a água de uma pequena nuvem, né? Ali na cabeça dele, poderia, chove aqui, e se alimentar daquela água, ele poderia criar um rio, uma fonte, onde ele estivesse, mas ele queria o diálogo com a samaritana, porque a missão dele era aquela. Naquele dia, naquele momento, a missão de Jesus era falar com a samaritana. E falou, e alcançou a samaritana, e salvou a samaritana. Que maravilha, né, irmãos? É uma maravilha ou não é uma maravilha? Em segundo lugar, meus irmãos, a gente vê o seguinte, que essa mulher era religiosa. Ela também conhecia Deus, tanto que ela diz, o nosso pai Jacó deu esse poço. E nós adoramos a Deus no Monte Gerizim. Nós temos um templo, nós adoramos também. Os judeus adoram em Jerusalém, mas nós adoramos no Monte Gerizim. O Gerizim é lá. Então ela era uma religiosa, mas ela era uma mulher perdida. Ela já tinha, ela vinha de 5 casamentos. Aliás, os 5 casamentos são de 5 relacionamentos. Havia morado com 5 homens. Estava morando com o 5º. Apesar de religiosa, meus irmãos, apesar de amante da lei, ela era uma grande pecadora, cometia grandes pecados, melhor dizendo. Então, meus irmãos, o que nós vimos aqui é que todas as soluções humanas, inclusive religiosas, oferecem apenas alívio temporário para as pessoas, mas alívio verdadeiro não oferece. Você pode ler, um livro de autoajuda e faz bem, tem até um ditado, caldo de galinha e autoajuda, não faz mal para ninguém, só faz bem. Então a gente pode ler um livro de autoajuda e naquele dia vai fazer bem, e faz bem. Você pode ouvir uma palestra de um coach que incentiva a gente e faz bem, ou não faz bem. Ou faz bem, para mim faz bem, faz muito bem, mas não soluciona os problemas espirituais que a gente tem, não soluciona o problema do nosso pecado nunca, porque a gente vai sempre precisando de mais doses daquelas. Então, meus irmãos, todas as soluções humanas, inclusive religiosas, elas oferecem apenas alívio temporário. Você pega aí um filósofo bom, tipo Aristóteles, por exemplo, você vai ler lá o conceito de felicidade de Aristóteles, sensacional, te coloca lá para cima. Mas basta uma palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, que tu já fica diferente. Venha a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já é outro tipo de palavra, não é um conceito, mas ele oferece a si mesmo. Então, meus irmãos, veja o verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse, dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus disse à samaritana, então lhe disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Perguntou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela não sabia que, ao praticamente negar a água a Jesus, né, ou questionar, ou argumentar, ela estava diante daquele que ele próprio era o cumprimento do poço de Jacó, pois o poço de Jacó apontava para Jesus. O poço de Jacó era água no deserto, e ele era um tipo de Jesus, e Jesus era o verdadeiro poço de Jacó, onde os viajantes, os peregrinos, os perdidos poderiam beber da sua água, e nós bebemos. E na cruz ele ofereceu essa água viva, essa verdadeira água do poço de Jacó foi oferecida por Jesus na cruz, que é a salvação, que é a água viva que nós estamos bebendo hoje. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos notar que Jesus, ao oferecer a salvação, ele oferece a eternidade ao ser humano. No deserto, as pessoas morrem se não tomarem água, se não beberem água. E ao oferecer a salvação, que era a água viva, ele está oferecendo a eternidade. Olha o que o verso 13, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir mais nesse poço buscá-la. Aí disse Jesus, vai então, busca o teu marido e vem cá. E ela respondeu, não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Aí ela cai. Aí ela diz, eu sou uma pecadora, ele sabe meus pecados. Irmãos, e a gente só é um cristão verdadeiro, e a gente só vive o evangelho verdadeiro. Eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. A gente só vive o evangelho verdadeiro quando a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é pecado contra Deus. Enquanto a gente se auto-justificar, dizer que não é bem assim, dizer que todo mundo faz, dizer que o outro faz, que o vizinho faz, que a vizinha faz, que a esposa faz, que o marido faz, eu não estou ainda vivendo o evangelho verdadeiro. Eu só vivo o evangelho verdadeiro, eu só experimento da água viva quando eu sei que o que eu estou fazendo é pecado contra Deus. E Jesus diz, essa é a tua vida. E ela diz, o Senhor sabe da minha vida. E por último, meus irmãos, quando ela diz, tu és profeta então, mas como assim? O Senhor é judeu e nossos pais adoravam aqui, sempre nos ensinaram que a verdade estava aqui. E Jesus vai fazer a grande revelação então do que é o cristianismo. E aí ele vai fazer a seguinte revelação, que o culto a Deus deixaria de ser limitado a lugares, a templos e rituais, mas seria acessível a todos os povos, em todos os lugares, em qualquer tempo, a todos os pecadores, de todos os lugares e com todos os pecados. O culto seria de todos agora. E aí olha só o diálogo, o Senhor disse à mulher, vejo que o Senhor é profeta, os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, ou seja, em Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher,
que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o Messias, eu que falo contigo sou o Messias. E neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhes disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Quanto à mulher, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é incrível. Esta acho que foi a maior decisão que uma pessoa já tomou na vida, assim, imediatamente. Eu acho que foi a transformação mais imediata que já houve em todos os tempos. Esse diálogo com Jesus, com essa mulher tão pecadora. Mas aí, olha só o que diz o narrador aqui, né, o autor João. Ele foi um escritor extraordinário. Olha o argumento dele. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. Olha que loucura, uma mulher adúltera, uma mulher de má fama, uma mulher que ninguém daria valor. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho, Jesus escolheu, Jesus era extraordinário, Deus é extraordinário, porque Ele escolheu não a pessoa mais famosa da cidade. Ele nunca escolheu o mais famoso da cidade, Ele sempre escolheu os mais miserentos, os mais miseráveis para ser os pregadores dele. E aí, meus irmãos, olha só, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Olha só, e eles acreditaram na mulher. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E depois o texto vai continuar, né, dizendo que muitos samaritanos creram em Jesus. A cidade, quase toda de Sicar creu em Jesus. Então, meus irmãos, que a gente tenha essa consciência, né, de que nós temos em nós essa água viva, essa vida eterna, e temos um poder extraordinário para viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Sabe que eu tenho descoberto ultimamente que um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente se apequena, a nossa mente, né? Por isso que Paulo, né, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa água viva que Jesus ofereceu na cruz, né, para a salvação, ela deveria fazer como na nossa vida ter o efeito dessa mulher, transformou a vida dessa mulher integralmente, totalmente. Ela passou a ser outra mulher a partir dali. E a salvação, meus irmãos, a salvação, como eu disse antes, a salvação é vida eterna para nós, a salvação é eternidade para nós. Só que a gente se apequena, né? A gente se apequena, a nossa mentalidade é uma mentalidade pequena, viciada, corrompida, deturpada, e a gente se apequena diante de qualquer coisa. Nossa mentalidade é uma mentalidade de uma mente de passarinho. É uma mentalidade que a gente, puxa vida, por exemplo, qualquer pessoa que diga: eu sou mais forte que tu, a gente, eu sou mais fraco então. Qualquer pessoa que chega e diz: eu domino sobre ti, a gente diz: então eu sou menor. Qualquer anúncio aí da internet que diga: olha, vai vir uma crise financeira, vocês não vão, olha agora, vou fazer o que da vida? Isso é o que eu chamo dessa não eternidade, né, na cabeça da gente. Nossa cabeça não é eterna, nossa cabeça não recebeu essa dose de eternidade, parece, porque a gente está se apequenando. A nossa mentalidade é uma mentalidade minúscula. E eu tenho uma proposta para vocês: reajam, porque vocês são salvos, vocês experimentaram a água viva. Vocês são igual a mulher samaritana, vocês podem ir à cidade, vocês podem reagir na vida, vocês podem viver a vida agora. Aliás, nós devemos viver a vida agora como um salvo na terra, como um eterno na terra. Um eterno na terra, meus irmãos, alguém que recebeu, né, por meio de Jesus, porque a verdadeira água do poço de Jacó foi oferecida na cruz. E vocês são os eternos na terra. Vocês têm o Evangelho. Vocês têm o Evangelho. Essa semana, para concluir, né, alguém me escreveu: pastor, me fala sobre evangelização, porque aí eu respondi para ela, né,
E ela me disse, não, porque eu fiquei tão triste essa semana, porque eu tenho uma colega que eu conheço ela há 2 anos. E na semana passada ela foi para uma religião dessas aí que a gente reprova. Ela disse, eu fiquei tão triste porque 2 anos conversando com ela e eu nunca ofereci o evangelho para ela. Eu disse, como assim? Então me ensina como fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer, meus irmãos, não precisa nem fazer o manual lá do beabá do evangelho. É só a gente começar mostrando que a nossa mentalidade é suficiente para ajudar qualquer pessoa com quem a gente se relaciona, qualquer pessoa, porque nós temos a mensagem, nós temos um poder que é a água viva dentro de nós. Nós experimentamos a água viva. Aquela mulher, meus irmãos, ela era uma mulher sem fama nenhuma, difamada. Imagina uma mulher que teve 5 maridos, estava no 6º, e a maioria eram amantes ainda, né? E ela chega na cidade e diz, eu tenho isso para vocês. Todo mundo ouve, porque viram que ela estava diferente. Amém? Então fica aqui essa pequena meditação para vocês, pela graça de Deus, e eu quero convidar vocês a participar da ceia do Senhor. Enquanto a gente participa da ceia, né? O Alisson vai vir cantar e a gente vai participar da ceia. Eu quero convidar então o Mateus e o Natan e o Kelvin para a gente distribuir a ceia aqui do Senhor, né? Para a gente ser mais prático, a gente vai levar até onde vocês estão, tá bom? Vamos ficar em pé, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Graças a Deus. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. Dizendo isso, nós estamos afirmando que nós cremos na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos trouxe salvação, que nos trouxe redenção. Te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice em nome de Jesus. Amém. Os nossos pregadores vão distribuir e vocês esperem então. Graças a Deus. Louvamos a Deus por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Seu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Sangue de Jesus.
a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele temos a vida, nele temos o perdão dos pecados e nele temos a justificação da nossa alma. Por isso nós cremos e declaramos que nós cremos na justificação pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como bom, meus irmãos. Bebam em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor sempre é bom. Te glorificamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela comunhão, obrigado pela ceia. Obrigado pela morte do Senhor na cruz que nos trouxe salvação. Que a nossa vida se renove, que a nossa alma se renove. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Os irmãos podem sentar, louvamos ao Senhor por sua infinita graça, por seu infinito amor. Meus irmãos, hoje nós vamos ter um batismo, um batizado. Eu gosto de falar batizado para as crianças e batismo para os adultos. É a mesma coisa, né? Só o termo fica mais bonito, né? Batizado para as crianças. É clássico isso, né? E hoje nós vamos batizar, né, os filhos do Diego e da Jussana. O Diego e a Jussana são casados, tem, né, os dois filhos, a Lívia e o Judá, que vão ser batizados. O Diego e a Jussana são cristãos, são batizados. E são cristãos, então eles fazem parte da comunhão dos santos, né? E na minha ideia, né, de comunhão dos santos, eles poderiam, os cristãos, né, poderiam cear em qualquer igreja, batizar os filhos em qualquer igreja, porque a gente crê na comunhão dos santos. Um dia alguém perguntou: pastor, o senhor crê na sola escritura? Eu digo: eu creio, mas não pratico. Assim, de verdade, não, porque eu tenho a denominação, e se eu tenho a denominação, eu não sou só a escritura, né? Porque eu tenho que ter as leis da denominação, né? Então eu tenho regras que não estão na Bíblia às vezes, e se eu fosse só a escritura, não teria isso, né? Então, no meu entendimento, né, qualquer cristão poderia batizar os filhos em qualquer lugar, qualquer igreja, e cear em qualquer igreja, só dizer: ó, eu sou um cristão também, pronto, comunhão dos santos. Mas não é assim. Mas aqui a gente está tentando fazer assim, né? Então o Diego e a Jussana já frequentam nossos cultos, né, há mais de 2 anos, né, desde a pandemia. A Jussana é irmã da Jéssica, né, que é membro da igreja, e é com muita alegria, né, que eu recebo vocês hoje para batizar os filhos de vocês. E se Deus quiser, né, eles vão crescer aqui na capela, porque a Lívia já disse: quando eu crescer eu quero ser a moça que canta. Já era, né? E a Lívia disse outro dia: eu quero me batizar na igreja do Rogério. Pronto, olha aí, já era. Então a Lívia disse: eu quero ser da igreja do Rogério. Já era também, né? Então a primeira membro aí da família, depois do Alisson e da Jéssica, é a Lívia, né? A Lívia já vou considerar a partir de hoje membro da igreja, e o Judá também. Daí os pais agora têm que vir, né? E dizer também: ó, quero ser membro. Não disseram ainda, mas a Lívia já disse, né? Então eu quero convidar o Diego, a Jussana, né, a Lívia, o Judá, quem eles convidaram para vir aqui para frente também,
e que nós vamos fazer o batismo agora. Irmãos estão aqui também, né, junto com os pais, né, os avós, né, o Gustavo e a Sara, né, os Gilos também, né, o Alisson, a Jéssica e o Theo. E a Bíblia diz, né, por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ensinado. Aí as pessoas sempre perguntam, tá, mas a Lívia e o Judá já creem? Os pais creram, o Evangelho já chegou até eles, né? Eles são cristãos, eles nasceram na casa cristã. Então, o Judá e a Lívia nasceram cristãos. O Evangelho já chegou, já foi ao mundo, já chegou até a casa de vocês. Eu tenho muita alegria, né, de batizar, né, o Judá e a Lívia, e eles vão crescer sabendo que são cristãos. Eles vão crescer sabendo que são batizados. E eles vão crescer sabendo que pertencem à igreja e que são membros de uma igreja. Então, eu quero parabenizar vocês, Diego e Jussana, pela decisão que vocês tomaram de batizar os filhos, porque o Judá vai crescer como um cristão, ali vai crescer sendo uma cristã, participando da igreja e sendo, né, de uma igreja. E a partir de hoje, então, eu me considero o pastor de vocês. Estou batizando os filhos de vocês no dia, privilégio. Amém? Então vamos repetir junto comigo aí o credo apostólico. Deixa eu pegar minha cola aqui também, porque eu sou meio, né, de pular às vezes. Repitam comigo então o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Diego, Jussana, esta é a nossa fé. Esta é a fé cristã, esta é a fé da igreja. E essa fé que nós confessamos, professamos, e é nesta fé que eu quero batizar o Judá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Judá, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Amém. Judá está batizado. Amém. Graças a Deus. Amém. Judá é um cristão batizado. Amém. Judá é um cristão batizado. Amém. Graças a Deus. Judá está batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lívia, isso que a gente falou é a nossa fé, Lívia. É uma cristã. É uma cristã. Eu estou muito feliz de batizar. Muito feliz. E você está muito feliz de ser batizado por mim também. Muito feliz, né? Então, Lívia, eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. E eu te batizo em nome do Espírito Santo. Amém. Lívia está batizada. Amém. Lívia é uma cristã batizada. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo ato de batismo. Nós temos agora mais uma família toda que creu e é batizada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A família toda está batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família toda é cristã. A família toda está batizada em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns ao Gustavo, a Sara, né? Filhas, genros, netos, todo mundo batizado para a glória de Deus. Amém. Que discipulado bom vocês fizeram. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Amém. Famílias sendo recebidos, né, como cristãos, toda a família agora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.